Ai, 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 vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. E aí, galera, vamos entrar, né? Então, vamos dialogar, né? Eu e a câmera e eu. Então, assim, bem, vamos lá, né? Então, nas últimas semanas a gente vem trabalhando a questão aqui do Oriente Médio, né? Então, o Oriente Médio é uma região, né, que é muito pouco estudada, né? É uma região que é muito pouco, né, vista aqui pelo Ocidente, né, levando em consideração que a nossa sociedade é uma sociedade hebraica cristã, né, então nossas bases religiosas são formadas a partir desses aspectos, né, então aquilo que foge um pouquinho do contexto, né, vai, né, ganhando força. Eu prefiro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Felipe? Sim. Então, eu comecei falando um pouquinho aqui, né, enquanto vocês iam entrando aqui. Então, assim, o tema da aula de hoje é sobre o Afeganistão, né, sobre a guerra do Afeganistão. Então, só que assim, né, gente, nós temos que pensar da seguinte forma: o que estava acontecendo na Ásia, no Oriente Médio, né, no final da década de 70, começo da década de 80? Porque quando a gente fala em guerra do Afeganistão, né, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é no início do século 21, quando o Osama Bin Laden ele resolve, né, pegar ele resolve organizar um grupo chamado Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda tem início lá na década de 80, né? Década de 90, e ele resolve, né? Ele organiza um grupo e promove um dos maiores atentados terroristas da história da humanidade, que foi o atentado do World Trade Center. Né? Acho que a Marília poderia me corrigir se eu fiz a pronúncia errada, mas é bom a gente pensar sobre isso. Então, assim, o porquê que é importante a gente falar sobre o Afeganistão? Porque nós estudamos, né, aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, né, a década de 80, a década de 90, né, tem muitas coisas que ficaram ainda na obscuridão, né, ficou nebuloso, né? Porque quando a gente pensa em Afeganistão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um monte de muçulmano, um monte de barbudo, né, com dinamite amarrado na sua cintura e vamos explodir o mundo ocidental. Né? Então, nós temos que pensar o seguinte, gente, ó, o islamismo é uma religião, é uma filosofia de vida que eles têm uma questão que é criado desde dos coraixitas, né, os coraixitas, que foram os povos que fundaram, né, a sociedade árabe. Né? Então, os coraixitas, eles tinham uma visão que era chamada de Vedeta. O que era a Vedeta? É o seguinte, é um período do seguinte, se você atacar um árabe, se você atacar um coraixita, você ataca todos os coraixitas. Né? Então, se você, não é que nem a sociedade cristã atual, que nem quando tem um atentado terrorista, alguma coisa, uma guerra entre os cristãos contra uma outra religião, os cristãos, tipo assim, o importante é meu país. Para os muçulmanos, não. Então, se você atacou um muçulmano, você atacou todos os muçulmanos, né, de uma certa forma geral. Né? Por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque os muçulmanos ele tem esse caráter, porque religião para o muçulmano é algo muito sério, né? É algo muito sério. Religião, assim, o que define o povo árabe, né? O povo islâmico é a sua religião em si. E eu gravei uma aula falando sobre a Revolução Iraniana, né? Que foi o seguinte: no Irã, antes do antes do o Ayatollah Khomeini, né,
o sistema político no Irã era um sistema político teocrático, né, forjado no quê? Nos velhos modelos persas. Né? Então, nós tínhamos o Shah. Né? O Shah era o rei do período iraniano antes, né, da Revolução, né, da Revolução Islâmica no Irã. Qual o maior problema disso? É que o Shah, que estava no governo na década de 60, 70, ele era muito alinhado à política estrangeira, né, dos Estados Unidos. Então, quando o Ayatollah Khomeini ele toma o poder, ele rompe com os Estados Unidos. Ele diz o seguinte: o petróleo é uma riqueza do Irã. E o Irã ele vai explorar o petróleo da forma que ele achar melhor. Porque o antigo Shah, ele abria o comércio do petróleo, né, com os Estados Unidos. Quando também uma revolução islâmica acontece no Irã, qual o maior medo aí? Porque o Irã, a maior parte da sociedade, ela é xiita. E o Iraque, a maior parte da população iraquiana, ela é sunita. Né? O xiita, eles acreditavam que quem deveria liderar o islamismo eram os descendentes de sangue do Maomé. Então, eles têm essa questão do radicalismo. Os sunitas, eles acreditavam que não era o Maomé, mas sim aquele que estava iluminado pela fé, pelo Alcorão. Tanto é que os sunitas, eles seguem 2 livros sagrados, o Corão e os Sunas. O que é os Sunas? Como Maomé ele era analfabeto, o Maomé ele não escrevia. Quem escrevia as palavras de Maomé eram os escribas. E ele ressonava, ele ditava os ensinamentos, ele fazia os ensinamentos, os discursos. E os Sunas nada mais são do que as reflexões de Maomé. Então, os xiitas, eles acreditam que tem que seguir o Alcorão a ferro e fogo. Né? E quem deve liderar a sociedade islâmica são os descendentes de sangue de Maomé. Já os sunitas, eles têm essa questão de liderança. Então, aquele que é mais capaz, ele lidera o povo islâmico. Então, por que é importante a gente frisar sobre isso? Porque ali, na década de 70, nós teremos uma guerra chamada Guerra Irã-Iraque. No caso, o rio Tigres e o rio Eufrates, que a gente vem estudando lá desde o 6º ano, ele vai desembocar num rio que vai chegar até o Golfo Pérsico. Né? Então, qual é a questão da guerra Irã-Iraque? É que o Iraque não tinha como acessar, né, o Golfo Pérsico. Então, a única forma que o Iraque teria para acessar o Golfo Pérsico era dominar esse rio. Né? Tanto é que o Iraque ele vai promover essa guerra também por conta de uma questão voltada para a questão dos sunitas. Né? Então, no caso, como o Irã é de maioria xiita e o Iraque é de maioria sunita, então vai chegar ao trono, vai chegar ao cargo de presidente da República do Iraque um senhor chamado Saddam Hussein. O Saddam Hussein ele faz parte de um grupo sunita. Então, por que o Iraque também vai declarar guerra contra o Irã? Que é para quê? Para que o Iraque barre o avanço xiita no Iraque. Né? Então, nesse balaio de gato, tem 2 elementos importantes. Primeiro, a parte econômica, que é o domínio do rio, e por incrível que pareça, essa questão religiosa. E nesse balaio de gato também, no norte do Iraque, no Irã e na Turquia, tem um povo que não se concretiza numa nação, que são os curdos. Né? Os curdos é uma etnia que não tem o seu território definido, que não tem um país, que são os curdos. Né? Então, isso vai fazer com que aquela região seja uma região muito estável. Né? Então, vira e mexe tem conflitos. Acho que vocês veem isso em telejornais direto. Atentado terrorista, homem-bomba, entre outras coisas. Por que é importante eu falar sobre isso para vocês? Né? Antes de falar da guerra do Afeganistão. Porque é o seguinte, gente, ó, o Afeganistão, ele é de maioria islâmica.
Só que o Afeganistão ele vai ser anexado à União Soviética, né? No caso aí, então, o Afeganistão ele vai ser dominado pela União Soviética no final da década de 70, né? E assim, e como qualquer país da União Soviética, né, ele vai ser um país laico. Então, isso quer dizer, não terá uma religião oficial, né? Então, assim, no caso, né, o Estado Islâmico, né, do Afeganistão, ele surge nesse momento aí. Porque o que acontece é a seguinte forma: como você, né, fazendo parte do islamismo, o seu governo, teoricamente, teria que ser islâmico também. Só que quando a União Soviética toma o Afeganistão, ele ajuda um grupo comunista afegão a tomar o poder no Afeganistão. Os radicais, os religiosos no Afeganistão não vão gostar nada disso. Porque pensa bem, quem vai dominar o Afeganistão será um partido comunista, ateu ou, né, cristão ortodoxo. Né? Então imagina como é que fica esse balaio de gato aí. E o Afeganistão, a região do Afeganistão é uma região extremamente árida, né? Árida, e durante o inverno, porque é próximo da Rússia, é uma região que durante o inverno é bem rigoroso. Né? Então, o Afeganistão tem todas essas movimentações aí, né, da questão climática também. Bem, então, desde a antiguidade, né, então, desde o Império Romano, entre outros, a região do Afeganistão é uma região que ele compõe o que nós chamamos da Rota da Seda. Então, era um lugar onde produtos do Oriente eram trazidos para o Ocidente. Então, produtos como as especiarias, temperos, seda, porcelana, entre outros, são trazidos do Oriente e tem que passar pelo Afeganistão. Então, é uma região bem disputada. Né? É uma região que vai ter o trânsito de pessoas muito importante ali também. E como a região ali do Afeganistão também fica muito próximo da Índia, é uma região que vai sofrer muita influência também né, assim, da religião hindu e da religião budista. Tanto é que no Afeganistão tem grandes templos, tem grandes monumentos erguidos em homenagem ao budismo. Né? Então, tanto é que um dos maiores atentados à cultura mundial é quando a Al-Qaeda ela destrói, né? Ela vai destruir dentro do Irã, do Iraque e do Afeganistão monumentos erguidos do período persa, do período budista. Então, isso é uma questão aí sempre bem importante da gente focar. Bem, gente, então é o seguinte, né? Então, no caso aí, no século VII, a gente já falou que o islamismo ele vai dominar toda a região ali, incluindo o norte da África. Né? Então, no caso, a religião a religião islâmica ela vai substituir todas as religiões que estão ali no redor. Então, essa é uma questão focada aí. Né? E com a expansão árabe, coisa que a gente também já falou, o comércio da Rota da Seda ela é impedida. Então, é paralisado o comércio da Rota da Seda. Né? Até os portugueses descobrirem uma rota pelo Cabo da Boa Esperança para chegar às Índias. Então, isso a gente já falou lá no 7º ano e tudo mais. Bem, então, no caso aí, então, durante, né, até esse momento, vai ficar esse balaio de gato, né? Então, brigas étnicas dentro do Afeganistão. Só que quando no final da Segunda Guerra Mundial, né, então vai acontecer a formação de um Estado tampão. O que é um Estado tampão? Então, o Afeganistão, ele vai ser governado, né, ele vai ser liderado por uma junta militar britânica, né, com uma junta militar britânica e também com participação russa. Né? Isso vai delimitar a fronteira do Afeganistão que a gente vê aqui nesse mapa. Então, gente, ó, o Afeganistão é essa parte aqui em laranja mais escuro. Então, olha para você ver a localização do Afeganistão. É uma região muito estratégica no ponto geopolítico.
Porque se o Afeganistão fosse dominado pelos Estados Unidos ou pela OTAN, aqui é muito próximo de você criar uma base militar e poder atacar diretamente a União Soviética. Isso levando em consideração que nós estamos, né, no período da Guerra Fria. Né? Então, é sempre bom frisar isso. A Guerra Fria é o estopim de todos esses conflitos aí. Bem, então. Tomar uma aguinha aqui, senão não dá. Então, é o seguinte, né? Então, no caso, né, houve a proclamação da República do Irã no final da Primeira Guerra Mundial, né? Que isso vai ser algo importante. Só que, né? Ele, em 73, ele vai voltar, né? Ele vai voltar a um sistema monárquico, né? De uma certa forma. E depois de 73, nós teremos um golpe comunista. No caso, esse golpe comunista, ele será organizado pelo Mohammad Daoud Kahar, né, que ele tem o apoio do PDPA, que é o Partido Democrático do Povo Afegão, que tem como característica a ideologia socialista. Veja, então, no ponto de vista, né, que a gente sabe, a religião islâmica é uma religião, a religião islâmica é uma religião extremamente conservadora, né? Então, isso a gente já sabe muito bem. Então, os princípios da religião islâmica é algo que é seguido à risca, porque como é o problema quando a gente fala em cultura islâmica? A gente cria uma visão do seguinte, que as mulheres islâmicas, elas têm aquela questão delas se vestirem com a burca, onde ela não mostra o seu corpo, e nós temos uma visão aqui no Ocidente como se fosse uma violência. Não, gente, é a cultura deles. O maior problema é que a gente quer ocidentalizar a cultura oriental. Né? Então, quando nós olhamos uma mulher de burca no Afeganistão, no Iraque, no Irã, nós temos que entender da seguinte forma: é a cultura deles. Né? Então, elas não estão sofrendo violência por conta delas usarem aquele tipo de roupa. Faz parte da Professor, cultura deles. mas elas gostam daquilo? Então, pensa bem, você é educado desde criança. Você é educado a ter esse tipo de comportamento. Quando você se torna adulto, aquilo é natural para você. Sabe? É natural. Que nem tem um relato que diz o seguinte, que o Osama Bin Laden, ele tinha, a família dele tem um negócio de petróleo. Né? Então, eles eram era uma grande família como eu posso falar, de investidores em petróleo. E a família Bin Laden, ela tinha uma aliança com a família Bush. E o Bin Laden, segundo a biografia dele, e quando ele vai estudar na parte ocidental, né, no Ocidente, que ele vai ter contato com a cultura ocidental, ele vai ficar escandalizado. Né? Por quê? Por conta das festas, das bebidas, entre outras coisas. Quando ele volta no caso, ele vai ter uma participação muito grande no Egito, depois na Líbia e depois no Afeganistão. Ele vai combater o que ele chama de cultura, né? De cultura de como pode dizer, assim, é uma cultura que deve ser combatida com a cultura ocidental. Que para o muçulmano, gente, uma coisa bem séria. Por isso que eu falo para vocês, o muçulmano ele não consome álcool. O porquê que ele não consome álcool? Porque o álcool ele altera a nossa capacidade de tomar decisões. Então, como eles pensam que qualquer ato, né, um ato que seja contra o que o Alá prega, é algo que vai levá-lo ao inferno, então o islamismo ele proíbe o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica. Né? Tanto é que na Copa do Mundo do Catar, a maior briga para os organizadores é a permissão do consumo de cerveja dentro dos estádios. Porque para o islamismo, o consumo de álcool é algo que leva ao inferno. Né? Então tem tudo isso. É uma ética, é um comportamento. Então, para nós parece estranho. Para eles, não. Para eles é algo que é seguido à risca. Tanto é que para o muçulmano, ele não consome vinagre. Por que ele não consome vinagre? Por conta do vinho. Porque o vinagre é um produto tirado do vinho. Entendeu? Então tem tudo, tem todos esses elementos ao redor.
Não é tão simples assim, né? Mas é assim, é que a gente tenta, quando nós estamos aqui no Ocidente, quando nós estamos aqui no Brasil, nós tentamos ocidentalizar a cultura oriental e não tentar entender as coisas, né? Então, isso que é importante, da gente sempre estar frisando aqui, né? Então, só voltar aqui, né? Então, gente, então, nesse sentido aí, então, o governo, né, do Duarte, ele foi derrubado pelo golpe militar de 78, né, que vai ser, né, liderado pelo Mohammad Taraki, né, que ele é pró-soviético e contra os Estados Unidos. Então, ele vai provocar a retirada das forças americanas ali da região. Só que nesse meio tempo aí vai surgir um grupo que vai chamar, né, Surradin, né? Não é Sayadin, né? É Surradin, que quer dizer o seguinte: são os grupos grupos radicais islâmicos que não aceitavam que o país fosse governado por um sistema, né, ateu ou cristão. Para eles né, assim, o Afeganistão tinha que continuar, né, sendo um sistema extremamente islâmico. Então, no caso, a guerra civil ele dá início aí, e como vai acontecer é o seguinte: a União Soviética vai tomar as dores do governo soviético, assim, do governo afeganistão, né, afegão. Por quê? Porque o governo afegão ele era socialista. Então, no caso, a União Soviética ele vai intervir no Afeganistão. E a guerra do Afeganistão entre a União Soviética e os guerrilheiros e as forças paramilitares, né, do Afeganistão, ela vai durar de 1979 e ela vai até 1989. Então, vai durar 10 anos. Tem alguns historiadores que dizem que a guerra do Afeganistão ela foi a responsável pela queda da União Soviética. A União Soviética ela já não vinha bem das pernas, né? Ela não vinha bem economicamente, a população soviética já estava descontente com o regime, então isso vai gerar vários problemas, né? Além do mais, ela vai ter que lutar contra um grupo de guerrilheiros dentro do Afeganistão. Veja, então é o seguinte, tanto é que o Afeganistão é considerado o quê? O Vietnã soviético. Porque nós sabemos pouco sobre esse conflito. Primeiro, é um conflito bem... ele é feito de forma de guerrilha. A geografia do Afeganistão, né, a gente, assim, eu acredito que todo mundo aqui já assistiu o filme do Homem de Ferro, né, o primeiro. Então, o que acontece? É uma região extremamente montanhosa, cheia de cavernas, e o povo conhece muito bem a geografia local, né? Então, o grupo que vai ser liderado pelo Osama Bin Laden, eles vão conhecer muito bem o território. Então, no caso, esses grupos guerrilheiros, eles vão ser apoiados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e China. Ah, como assim China? A China vai apoiar os guerrilheiros? Vão. Porque para a China não era interessante a União Soviética ter o controle do Afeganistão, porque o Afeganistão ele fica muito próximo da China. Então também a China ela tinha medo de que a União Soviética expandisse a sua zona de influência pelo local onde a China ela dominava ali. Então, só para vocês terem uma noção da contradição, um país socialista apoia um grupo que está lutando contra um outro país socialista. Então, no caso, a China, ela vai fornecer armas e mantimentos para os guerrilheiros. E assim, gente, ó, até a metade da década de 80, os guerrilheiros estavam sofrendo muito, porque eles não tinham tanto poder bélico assim. Eles tinham armas antiquadas, né? Então, até que os Estados Unidos vai oferecer assim, como eu posso dizer, um lançador de mísseis portáteis. Então, aquela questão de uma bazuquinha. Porque enquanto os soviéticos vinham de helicóptero para atirar, para bombardear as regiões onde eram dominados pelos grupos que vai dar origem à Al-Qaeda, né, que é o Surradin. Então, o que vai acontecer? No caso aí,
né, os Estados Unidos, oferecendo esse míssil portátil, ele vai conseguir derrubar esses helicópteros. Né? É sempre importante a gente pensar sobre isso. No caso, também os Estados Unidos, ele vai treinar esse grupo de guerrilheiros, incluindo esse senhorzinho aqui chamado Osama Bin Laden. Né? Então, o Osama Bin Laden, ele vai ser apoiado logisticamente e tecnicamente pelos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noçãozinha de como o negócio é complexo. Né? Então, os Estados Unidos, ele vai formar o grupo que vai ganhar o nome de Al-Qaeda, e eles vão ser atacados pela própria Al-Qaeda. Então, gente, assim, tem vários elementos aí que vão ser meio contraditórios. No caso aí, né, no final da década de 80, a União Soviética, ela vai sair do Afeganistão. Por quê? Como ela vai sofrer muitas perdas, a União Soviética vai perder muitos homens, muitos helicópteros, e a opinião pública da União Soviética vai começar a questionar a importância de manter soldados no Afeganistão. Então, o que a União Soviética vai fazer? Eles vão embora. Né? Eles vão deixar o Afeganistão, né? Ele vai deixar o governo afegão sozinho para lutar contra os guerrilheiros, sobre o Surradin. Então, gente, no sentido aqui, então, a derrota, né, vai fortalecer os radicais islâmicos. Então, no caso, os grupos guerrilheiros vão tomar conta do governo islâmico, né, do governo no Afeganistão. Então, com isso, eles vão romper um modelo que estava ali dentro do Afeganistão. Até a década de 88 não tinha uma lei muito rígida do islamismo. Então, quando os guerrilheiros tomam conta, né, do território, eles vão proibir o consumo de álcool, eles vão obrigar, aí vai passar a ser uma lei oficial do uso do véu e da burca para as mulheres. Né? Então, eles vão endurecer o regime islâmico, que até então não era tão rígido. Lógico, a tradição é uma coisa. Eu falar para você o seguinte, ó, o Brasil tradicionalmente ele é um país católico. Só que ninguém é obrigado a ser católico. É a mesma coisa do islamismo no Afeganistão. Tradicionalmente era um local islâmico, então você poderia ter uma certa flexibilidade no comportamento, né, das pessoas. A partir de que esse grupo toma o poder, vai radicalizar. Então, consumo de álcool proibido, mulheres não vão poder mais estudar, mulheres vão ter que usar burca e véu. Então, todos aqueles que eram contra, né, as tradições islâmicas eram combatidos. Então, tem todas essas questões aí. E com isso, né, vai surgir também as rivalidades. Porque sem um governo central, como o Afeganistão era composto por vários clãs, então esses clãs vão começar a guerrilhar entre si. Né? Vão começar a guerrilhar entre si e vai promover a fuga de milhões de pessoas para os países vizinhos, que é o êxodo daqueles que eram contra, né, aquele modelo extremamente radical do islamismo. Né? Então, no caso, né, então, a meio disso, vai ter o aumento, né, do tráfico de drogas. Então, segundo a ONU, né, vai começar a ter o ópio, né, vai começar a ser, né, profundamente usado na região. E, nesse sentido, também vai levar ao surgimento do Talibã. O Talibã é uma ramificação, né, da Al-Qaeda. Né? Então, o Talibã ele vai dominar a região e vai começar a expandir o seu território. Né? Então, eles vão ter uma grande participação também no Paquistão. Né? O Paquistão, que teve a sua independência depois da independência da Índia, né? Porque o Paquistão e a Índia eram um território único, só que o Paquistão é de maioria islâmica e a Índia é de maioria hinduísta. Então, uma forma também aí do que o Mahatma Gandhi ele entendeu para organizar, né, para dar como recompensa a ajuda dos islâmicos na independência da Índia, foi criar 2 estados, o Paquistão
e a Índia. Então a região ela é bem disputada ali naquele momento. Então no caso aí, né, no caso o Paquistão ele queria fazer o quê? Eles queriam organizar um governo único, né, entre Afeganistão e o Paquistão, surgindo um novo país. Só que isso vai gerar vários problemas, né, entre outras coisas, né, entre esse contexto todo. Bem, gente, então assim, né? Então, quando a gente fala em guerras, né, em guerras, islamismo, entre outras coisas, então, gente, é que a gente aqui no nosso Brasil, né, Brasil Beira-Rio, a gente tem uma mania, né, uma mania de colocar caráter de valores, né, dentro de todo esse balaio de gato. A gente acredita que nós estamos 100% certo e e as outras culturas estão extremamente erradas. Qual é o problema disso tudo aí, né? Qual é o problema disso tudo? Que o Afeganistão é um país extremamente pobre, é um país extremamente destruído, né? Porque se nós pensarmos, eles estão em guerra civil desde a década de 70. Então, 70, 80, 90, né? 2000, 2010, nós estamos em 2020 e ainda continua esses processos aí de confusão, né? Tanto é que em 2006 os Estados Unidos vai invadir o Afeganistão. Então, os Estados Unidos, que ajudou o Afeganistão a se libertar da União Soviética, em 2006 eles vão invadir, né? Eles vão tomar o Afeganistão. Para quê? Para tentar barrar esse avanço islâmico, né? E tentar caçar o Osama Bin Laden, né? Então, aquele que era aliado dos Estados Unidos vai se tornar um inimigo, né? Um inimigo contra aquele regime. E aí, galerinha, alguma dúvida por enquanto? Não. Então, ó, eu acredito que a gente vai ter mais 2 semanas de aula, né? Não sei se algum professor já falou isso para vocês. Então, gente, ó, Acho que é dia 11, né, professor, que acaba. oi, eu não entendi, desculpa. Eu acho que é dia 11 que acaba. Uhum. Então, gente, ó, eu sei que eu não vou É conseguir dia terminar 11 que acaba. o vídeo todo com vocês. Qual é a minha proposta? A minha proposta é que eu vou gravar algumas aulas e vou pedir e vou colocar no YouTube da escola, para que vocês pelo menos tenham acesso ao conteúdo. Tudo bem? Então, assim, para deixar bem claro aqui para vocês, como é que eu vou fechar essas notas aí do final do bimestre? Eu vou fechar essas notas a partir das atividades que vocês vêm me entregando. Tudo bem? Porque eu acho que é o seguinte, nós estamos em um momento agora, né, da gente repensar algumas coisas, né? Principalmente porque a partir do ano que vem vocês estarão no ensino médio, né? E assim, na forma como eu acredito que deve ser a educação, é assim, eu zelo mais pela participação, pela tentativa do que pelo êxito. Por quê? Nota não significa que você aprendeu tudo aquilo que eu estou falando. Porque é o seguinte, você pode decorar a lição e ir muito bem na minha prova, só que na hora que você for usar isso na vida, você não vai saber. Então, gente, assim, os exercícios, as participações, entre outras coisas. Então, vou usar tudo isso aí para a gente poder fechar a nota. Então, eu acredito que até dia 12, dia 15, no máximo, eu já tenho as notas fechadas. E assim, né? A gente vai, né? Não sei como é que vai ser. A Ju me falou ontem, né? A Juliane me falou ontem que vai ter uma, uma formatura meio drive-thru, né? Não sei se os professores falaram para vocês também, né? Assim, gente, eu acho interessante, né? Se vocês tiverem, né, a possibilidade de fazer, eu acho interessante, porque é o fim de um ciclo, né? O ensino fundamental acaba, né, esse ano. Sei que não é aquilo que a gente planejava, né? Não é isso que a gente planejava para nosso nono ano aí. Mas, né, como diz aquele velho ditado, é o que tem para hoje. Né? É o que tem para hoje, é aquilo que a gente pode fazer. Então, ó, vamos pensar com carinho aí. Acho que vai ser bem legal se a gente pudesse ver pela última vez ali naquele momento. Então, né, agradeço a todos pela paciência, né, comigo aí, porque não foi fácil. Né? Não é fácil esse tipo de aula aqui, não é fácil. Sinceramente, não é fácil. Eu prefiro muito mais brigando com vocês na sala de aula do que estar aqui nesse parece videogame, né? Uhum. Então,
Né? Só tenho só a agradecer a vocês pela paciência aí comigo, né? E a gente vai conversando aí. Aí semana que vem a gente faz né, vou começar a falar aqui sobre a nova república aqui na semana que vem. Eu vou falar sobre a nova ordem mundial, né? Vou começar a falar sobre vou começar a falar sobre o neoliberalismo, entre outras coisas, e como isso ajudou, né, na formação da nossa cultura atual. Tudo bem, galera? Uhum. Né? Aí Beleza, o professor. Munhoz fazendo o símbolo dos Illuminati, né? Ah, faz parte, né? Do imaginário, né? Do imaginário do povo. Né? Vamos lá, então, gente. Precisa de alguma coisa, é só vocês me chamarem aí. Beleza? Tá bom, professor. Falou. Sou precisando de Valeu, qualquer hora. Beleza, professor. Manda mensagem. Até mais, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Beleza. Abraço, Falou. falou. Tchau. Bom dia. Bom dia.